Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero dizer que estou com saudades de todos, inclusive das bagunças. E vamos torcer para que essa fase de distanciamento passe logo e com fé em Deus isso tudo se resolve, certo? Mas, enquanto isso, pra gente não ficar tanto tempo parado, então eu vou preparar algumas aulas e a gente vai se conversando assim, pelos vídeos, certo? Então, hoje eu preparei um conteúdo aqui para vocês que nós já falamos no ano passado, na musicalização 1, mas que eu vou dar sequência agora na musicalização 2 para dar uma revisão e a gente aprofundar um pouquinho mais e esclarecer algumas dúvidas que pode ter ficado aí para trás, ok? Então, vamos lá. Então, o que eu preparei para vocês foi sobre as figuras musicais. Nós já falamos sobre elas no ano passado, mas a gente vai rever um pouquinho agora, certo? E depois vamos fazer alguns exercícios. Então, a primeira figura, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Lembrando que para cada figura musical que eu toco, existe a sua figura de silêncio, que são as pausas, certo? Então, vamos observar lá, ó. Semibreve, eu tenho a nota semibreve e a sua pausa que fica abaixo da quarta linha, certo? Depois nós temos a mínima e a pausa da mínima que fica acima da terceira linha. São as duas pausas que tem linha certa para ser colocada, certo? Então, a pausa da semibreve e a pausa da mínima tem que sempre ser colocadas nas linhas específicas, ok? Então, semibreve abaixo da quarta linha e da mínima acima da terceira linha. Depois nós temos a semínima e a sua pausa, colcheia com a sua pausa, semicolcheia, fusa e semifusa. Repara ali, ó, na colcheia a gente tem um colchete, certo? E a pausa da colcheia também apresenta esse mesmo colchete. Então, eu tenho um e um colchete. Semicolcheia, eu tenho dois e dois colchetes. E fusa, 3, e a pausa também. E a semifusa, 4, e a pausa da semifusa também 4, ok? Relembrando aqui também as partes das notas, tá? Então, a nota tem cabeça, que é a parte da bolinha, haste e colchete. Nem toda nota tem colchete, nem toda nota tem haste, certo? Então, a semibreve, por exemplo, é uma nota que só tem cabeça. Depois, a mínima, ela tem a cabeça e a haste. A semínima tem a cabeça, a haste e ela é pintadinha. A colcheia, a partir da colcheia, ela já aparece neste formato: cabeça, haste e colchete. E depois, a semicolcheia vai acrescentando mais um colchete e assim por diante, certo? Esses colchetes, eles podem ser ligados. Então, quando eu tiver duas colcheias seguidas, eu posso fazer duas colcheias ligadas por uma barra em cima. Observam? Quando forem duas semicolcheias, a semicolcheia não tem dois colchetes, então a gente coloca duas barras em cima. Quando tiver figuras mistas, como o terceiro exemplo, colcheia e duas semicolcheias, então
o que a gente faz? Liga todas as notas, a colcheia fica apenas com uma barra e as duas últimas notas, as duas semicolcheias, ficam com duas, certo? Isso nós já fizemos em aula também, só estou revendo para vocês não se confundirem, ok? E aí esse quadro também já é conhecido de vocês. É o quadro da proporção das figuras musicais. Então, a gente começa pela semibreve, que é a nossa figura de maior valor. Lembrando, as figuras musicais trabalham com a duração das notas, certo? Então, a semibreve, a nossa figura de maior valor. Depois, nós temos a mínima, que significa o quê? A mínima é metade da semibreve. Portanto, se ela é metade da semibreve, eu preciso de duas mínimas para fazer uma semibreve, ok? Depois nós temos a semínima. Semínima é metade da mínima. Então, eu preciso de duas semínimas para fazer uma mínima e 4 semínimas para fazer uma semibreve. Então, a figura que está abaixo da anterior é sempre metade dela. A figura que está acima é sempre o dobro, ok? Então, vamos lá, vamos aos poucos aqui, relembrando. Uma semibreve é igual a duas mínimas. Portanto, duas mínimas, eu preciso de duas mínimas para fazer uma semibreve. Aí, na sequência, eu tenho a mínima. Quantas semínimas eu preciso para fazer uma mínima? Então, duas semínimas fazem uma mínima. Mais duas semínimas fazem a outra mínima. E para fazer uma semibreve, eu preciso de 4 semínimas, ok? Então, lembrando a nossa tabelinha, sempre a de baixo vale metade da de cima. Então, a mínima é metade da semibreve. A semínima é metade da mínima, ok? Olha lá, semínima. Quem é que vem abaixo da semínima? Vamos lembrar a ordem? Semibreve, mínima, semínima, colcheia. Então, a colcheia está abaixo da semínima. Significa que eu preciso, então, de duas colcheias para fazer uma semínima. Ok? Voltamos ao nosso quadro. Vamos observar. Olha lá, semibreve. Abaixo da semibreve vem a mínima. A mínima é metade dela. Portanto, eu preciso de duas mínimas para fazer uma semibreve. Agora, presta atenção. Quem vem abaixo da mínima? É a semínima. Então, quantas semínimas para fazer uma mínima? Olha a pergunta, não é com relação à semibreve, é com relação à mínima. Então, semínima, abaixo é mínima, abaixo dela semínima. Então, quantas semínimas eu preciso para fazer uma mínima? Duas. Então, eu preciso de duas semínimas para fazer uma mínima. E quantas semínimas para uma semibreve? O dobro, 4. Certo? A gente sempre vai estar trabalhando com dobro e metade. Vamos seguir. Colcheia. A colcheia está abaixo da semínima. Então, quantas colcheias eu preciso para fazer uma semínima? Eu preciso de duas colcheias para fazer uma semínima. Portanto, quantas colcheias para uma mínima? Tem que ser o dobro. Então, 4. Se eu preciso de duas colcheias para uma semínima, eu preciso de 4 colcheias para uma mínima. E quantas colcheias para uma semibreve? O dobro de 4. 8. Certo?
Então, 2 colcheias para uma semínima, 4 colcheias para uma mínima, 8 colcheias para uma semibreve. Depois nós temos a semicolcheia. Quantas semicolcheias para uma colcheia? 2. Quantas semicolcheias para uma semínima? 4. Semicolcheia para a mínima? 8. Semicolcheia para a semibreve? O dobro de 8, 16. Certo? Fusa. Quantas fusas para uma semicolcheia? 2. Quantas fusas para uma colcheia? 4. Quantas fusas para uma semínima? 8. Quantas fusas para uma mínima? 16. E quantas fusas para uma semibreve? 32. Semifusa. Preciso de 2 semifusas para uma fusa. Quantas semifusas para uma semicolcheia? 4. Semifusa para colcheia? 8. Semifusa para semínima? 16. Quantas semifusas para uma mínima? 32. E quantas semifusas para uma semibreve? 64. Então, eu preciso de 64 semifusas para fazer a duração de uma única semibreve. Estão relembrando, meus amores? Espero que sim. Outro quadro, igual àquele anterior, só que de uma outra maneira para vocês estarem visualizando com os nomes e com algumas divisões que talvez ajude mais na visualização de vocês, na compreensão, certo? E tá aí a proposta de exercício, ok? Então, olha lá. Some as figuras. Gente, bem facinho esse exercício, tá? Olha o exemplo. Mínima mais mínima é igual a uma semibreve. Por quê? Porque se eu somo 2 figuras iguais, mínima mais mínima, obrigatoriamente ela tem que dar a sua superior, certo? Porque eu não falei que a gente trabalha com dobro e metade? Então, se eu somei mínima mais mínima, quem é a nota que vem acima da mínima? Semibreve, ok? Olha lá, o outro exercício, semínima mais semínima. Quem é que vem acima da semínima? A mínima. Portanto, semínima mais semínima é igual a uma mínima. Todas as notas somadas, certo? As figuras iguais somadas vai dar a sua superior naquela ordem das figuras musicais, ok? No próximo exercício, olha lá, subtraia as figuras. Vamos ver o exemplo. Semibreve menos mínima é igual a uma mínima. Se eu estou subtraindo, se eu estou tirando a metade do valor da nota, o resultado só pode ser a sua metade, ok? Então, eu tenho uma semibreve. A semibreve não é o dobro da mínima? Então, se a semibreve é o dobro da mínima, quando eu subtraio uma semibreve menos mínima, é igual à sua metade, é igual à mínima, ok? Olha lá o outro, mínima menos semínima. O que a semínima é da mínima? A semínima é metade da mínima. Então, se eu estou subtraindo metade, qual vai ser o resultado? A própria semínima. Entendem? Espero que sim. Mais um exercício. Olha lá. Complete as igualdades abaixo, respeitando a proporção entre as figuras musicais. Então, gente, nós já fizemos esse exercício no livro, naquele livro azul, tá? De teoria musical. Então, olha lá, é aquele exercício de proporção entre as figuras. Você tem uma semínima
olha o exemplo. Uma semínima é igual a quantas semicolcheias? O que a gente tem que pensar aqui na ordem das figuras? Pega a ordem das figuras, faz no cantinho do seu caderno, semibreve, mínima, semínima, colcheia e assim por diante, certo? E aí vocês vão contando as notas sempre em dobro e metade, ok? Então, olha lá, uma semínima é igual a quantas semicolcheias? Vamos pensar. Pensa na ordem. Eu tenho a semicolcheia. Quem é acima da semicolcheia? A colcheia. Então, eu preciso de 2 semicolcheias para fazer uma colcheia. Então, quantas eu vou precisar para fazer uma semínima, que é a próxima nota subindo? O dobro. Então, se eu precisava de 2 semicolcheias para uma colcheia, eu preciso de 4 semicolcheias para uma semínima, certo? Vamos fazer esse A juntos aqui, ó. Uma mínima é igual a quantas semínimas? Lembra da ordem das notas que eu tenho lá. Semibreve, mínima, semínima. Quantas semínimas eu preciso para fazer uma mínima? A semínima não está logo abaixo da mínima? Portanto, eu preciso de 2 semínimas para fazer uma mínima, certo? Essas que são em grupo, nós também já fizemos em sala de aula, tá? Então, a gente tem que fazer aquele cálculo individual para cada notinha. Quantas, olha lá, a letra F, quantas colcheias para fazer esse grupo de notas? Então, quantas colcheias cabem neste grupo de notas? É a pergunta. Então, você vai fazer para cada uma das figuras. Então, quantas colcheias para uma semínima? 2. Quantas colcheias para uma mínima? 4. Quantas colcheias para mais uma semínima? Mais 2. Então, quanto deu? Quantas colcheias cabem neste grupo de notas? 8. Tá? Gente, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. E no próximo vídeo eu vou fazer mostrando o raciocínio da resolução. Então, eu vou estar resolvendo com vocês. Mas como nós já fizemos esses exercícios em sala de aula, é só uma revisão, a gente está retomando, acredito que vocês não terão muitos problemas, muitas dificuldades, certo? Então, peço para que vocês façam, ok? E daqui a alguns dias eu mando outro vídeo com as respostas, com a resolução. A gente vai resolvendo um por um juntos aqui também. Mas façam, tá? Façam para a gente só conferir depois, ok? Meus queridos, um grande abraço. Espero que a gente se veja em breve para eu poder dar esse abraço pessoalmente em vocês, tá bom? Enquanto isso, eu peço para que vocês estudem e façam as atividades em casa, tá bom? Um grande beijo. Tchau, meus queridos.